1 Timóteo, capítulo 5. Hoje nós vamos ver uma passagem que é bastante curiosa. A questão toda da passagem é como lidamos com públicos diferentes, como lidamos com faixa etária diferente e como lidamos com problemas práticos na igreja de uma maneira sensata e correta. Antes de ler o texto, irmãos, a gente só precisa lembrar que o cristianismo é uma religião diferente de muitas outras, especialmente daquele tempo, porque as religiões, de uma maneira geral, não tinham grande interesse nos necessitados. Mas os cristãos sempre causaram certa estranheza no mundo pela atração que tinham por doentes, pobres, órfãos e viúvas. Confundia a mente dos filósofos o fato de que os cristãos eram fortemente atraídos para esse público e que a igreja ela crescia não só procurando uma classe privilegiada, mas crescia também entre escravos e pobres. Isso não significa que o cristianismo não alcançava pessoas de outras posições sociais, alcançava, tinha gente de todo tipo, mas não era um grupo que excluía esse público. Imagine, irmãos, excluir o pobre, o órfão e a viúva e o doente seria sensato, porque viúva, órfão, pobre e doente dá despesa. E se a igreja acolhe essas pessoas, automaticamente ela está assumindo uma responsabilidade social. E não está na mentalidade dos filósofos e dos mestres ter que gastar dinheiro, porque na essência o desejo é ganhar dinheiro. Então, quando você se envolve com o público que vai te exigir alguma coisa, você fala, poxa, isso não é bom para os negócios, concorda? Se você quer crescer, vamos dizer, em algum patrimônio, não vale a pena ter alguém que vai pegar o que é seu, teoricamente. Mas o próprio Cristo falava que quando nós fazemos por alguém, é para ele que fazemos. E quando ele conta na própria parábola de Mateus 25, que quando ele vier, ele diria, o que você fez com o preso, o pobre, o que não tinha roupa, o que tinha sede? Se você não cuidou dessas pessoas, você também não cuidou de mim. Essa mentalidade, irmãos, não é nova. O próprio Salomão vai falar em Provérbios, aquele que dá ao pobre é a Deus a quem ele empresta. Ou seja, Deus é o pai do órfão, ele é o marido da viúva, Deus é o cuidador do necessitado. E a gente então precisa se lembrar que na essência da igreja está a questão social. A questão social, ela não é o coração da igreja. O coração da igreja é a ministração do evangelho. Mas o trabalho social, ele acompanha a mensagem e a igreja sempre deve se lembrar disso. Então Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como mães e às moças como a irmãs com toda pureza. Para aqui um pouquinho, meus irmãos, e pensem. Timóteo é líder na igreja de Éfeso. Timóteo é pastor e ele mentoreia outros pastores e líderes. E a grande pergunta é, como nós lidamos com as pessoas? Como que eu lido com um idoso, um jovem? Como que nós tratamos? Isso parece óbvio, irmãos, não parece? Você fala, bem, a gente trata uma pessoa velha com respeito. A gente trata uma moça solteira com pureza. Eu tomo cuidado com as liberdades que tenho. Isso tudo é teórico, porque na prática isso não acontece. Na prática, as pessoas mais novas não necessariamente valorizam a velhice. E não necessariamente líderes evitam o contato com pessoas que poderiam criar algum envolvimento emocional inadequado. Timóteo é lembrado de que quando você lida com um homem idoso, você não o repreende, você não o constrange. Quando você lida com um idoso, você o exorta. A palavra, irmãos, significa apontar erro e ajudar no caminho certo, mas de uma maneira respeitosa. Quantos de nós já não presenciamos isso? Chega uma pessoa jovem, às vezes um menino, chega na casa de um velho, que seja um velho idólatra, que não entende nada com nada, ele está realmente assim, equivocado, mas já chega lá
e chega assim, tipo, o menino novo, ele é o sabichão, dono da verdade. Já chega lá falando, ó, você é velho, você não sei o que lá, mas você não sabe nada, e eu vim aqui te ensinar um negócio. Isso não dá certo, irmãos, imagina. Se eu sou velho, alguém chegar na minha casa, e chega um menino, chega lá, não tem nem barba, e chega lá querendo cortar tudo que eu... irmãos, isso não funciona. Isso constrange. O que Paulo fala para Timóteo é, não constranja o idoso, mas o exorta, como se ele fosse seu pai. Irmãos, isso aproxima a nossa ideia de um padrão de reverência. Tem horas em que a gente tem que dizer para uma pessoa idosa que ela está errada, mas é muito diferente. Por quê? Uma pessoa de cabelo branco, uma pessoa com experiência, merece todo o nosso respeito. E existe, irmãos, um problema com a nossa geração. O povo hoje não tem mais respeito pelo velho, a gente não valoriza mais os cabelos brancos, e a gente, na verdade, agora é bastante atrevido, né? Os jovens são donos da razão e já não tem mais nem um tratamento respeitoso e às vezes já nem se valoriza a idade. Mas em toda cultura saudável, o idoso será tratado com respeito. E mesmo que ele esteja errado, nós não o constrangeremos. Vamos tratá-lo como nosso pai, mesmo que lhe apontemos um caminho errado. Então Paulo diz, Timóteo, quando lidar com homens idosos, não os envergonhe, mas trata como se fosse seu próprio pai. Quando lidar com jovens, com moços, veja neles irmãos. Quando lidar com mulheres idosas, trate delas como a mães. E quando lidar com moças, olha como que o conselho agora é mais alongado. Ele diz, quanto às moças, trate-as como a irmãs, mas não para aí, com toda pureza. Porque olha o desafio que pode ter aqui. Quando fala moça, não é necessariamente uma menina, mas fala sobre toda mulher solteira. Naquela cultura, toda virgem. Então imagine, se um homem lida com uma moça que não é comprometida, automaticamente ele poderia pensar, opa, por que não tomo essa para mim? Naquele tempo, assim como hoje ainda nos países árabes, é muito comum que os homens tenham mais de uma mulher. Eu confesso para vocês, eu achava mó estranho. Você estava viajando, aí estava assim, sentado lá no mesmo avião, um homem com duas mulheres. Você fala, que coisa estranha, as duas esposas. E está aquele timinho todo bonitinho saindo. Você fala, que coisa mais estranha. E naquela cultura era mais ou menos assim, como em alguns lugares ainda é. Você poderia olhar para aquela realidade e falar, bem, eu posso tomar essa moça, eu só tenho duas esposas, 3 ou 4, tá certo. É um problema, irmãos. Isso, imagine, naquela cultura, onde o adultério era uma coisa proibida. Mas na nossa cultura, o problema nem é esse. O problema é que não vai ser casamento, não vai ter compromisso, eu não vou levar ela para casa, as pessoas só vão se usar e depois vão causar o escândalo que hoje tanto se vê. O conselho de Paulo para Timóteo é, quando você lidar com moças, você toma muito cuidado. Lide com elas como suas irmãs, com completa pureza. Irmãos, aqui está uma casca de banana onde a igreja está tropeçando, não é verdade? Quase todo escândalo religioso tem a ver com alguma coisa na área sexual. É pessoas vamos dizer, flertando entre si, são pessoas que estão se envolvendo fisicamente, envolvendo emocionalmente, não há esse respeito, falta coerência, às vezes homens e mulheres estão num ambiente sozinho, e é um grande problema, porque o diabo, ele sabe que esse é um grande ponto fraco na natureza humana e daqui se vem grande fracasso. Nosso coração, irmãos, tem que se guardar, que para nós a gente possa olhar uns para os outros como membros da nossa própria família, para que a gente possa ter confiança mútua, para que a gente possa se respeitar, porque nós cuidamos uns dos outros. Esse é um conselho, irmãos, para todos nós, que nós cuidemos, valorize o idoso. Valorize uma idosa, trate as pessoas como seus irmãos e no contato com o sexo oposto, guarda seu coração. Irmãos, o que eu estou notando é o seguinte, geralmente a gente minimiza o poder que tem o nosso ego e a nossa estima.
o contato com o sexo oposto faz a nossa estima ficar completamente tocada e sensibilizada. É impressionante. Programas de TV exibem isso o tempo todo. Teve uma reportagem, uma série que o Discovery fez, mais ou menos assim. Botou lá um homem numa cozinha. Ele estava então ensinando uma receita. E estava lá aquele cara todo largadão, igual o homem igual o homem em geral, fazendo trem com má vontade, não estava nem aí, fazendo com porqueira e tal. Mas aí mudaram o ambiente, colocaram uma mulher bonita na cozinha. Aí o cara, até a postura do cara mudou, ele ficou todo... Agora ele era altamente profissional, dedicado, assiado, e agora ele cozinhava assim como o top chefe do mundo, porque o sexo oposto no ambiente muda a dinâmica emocional e a estima. Irmãos, com qualquer um de nós. Se um homem bonito conversar com uma mulher, e você fala, olha. Se uma mulher bonita conversar com um homem, você fala, olha, nós somos assim. O tropeço começa em questões assim. Porque às vezes a gente pensa em algo mais dramático. A gente pensa na questão do contato físico, mas a gente não cuida do coração, da vaidade e do emocional. O fracasso começa na emoção. Paulo continua o texto, quando ele vai no versículo 3. Vamos ler, meus irmãos, do 3 para frente? E ele espicha um pouquinho o assunto dizendo assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas olha só, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável a Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações de noite e de dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo estando viva, está morta. Prescreve estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, essa pessoa tem negado a fé e é pior que o descrente. Mas não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo bom testemunho das obras, que tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, uma pessoa que viveu vida zelosa em toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, elas querem casar de novo, se tornam condenáveis por anular o primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver à toa, andando de casa em casa, e não somente vivem ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião de maledicência. Pois com efeito, algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique a igreja sobrecarregada, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Irmãos, aqui é um problema local, né? Aqui há princípio para nós, mas compreenda. Aqui há coisas que são daquela cultura e daquele tempo. E nós então estamos aqui presenciando algo assim. Imagine, essa carta foi escrita há mais ou menos 1960 anos atrás. E você imagina assim, é como se eu voltasse no tempo e pensasse: eita, está rolando um problema. Aqui há a prescrição do remédio para o problema. Aqui Paulo está dando a solução. E qual é o problema, irmãos? Há viúvas no meio da igreja. Naquele tempo, irmãos, a expectativa de vida não era muito grande. Não é que era regra, mas você veria que muitos não chegavam aos 40. E quando chegavam aos 40, a pessoa chega bem deteriorada. Isso ainda é assim em muitas partes do Oriente. A gente ouvia as pessoas falarem assim: se alguém viveu aqui 65, já está muito bom. 65, irmãos? Aqui todo mundo quer o 100, não é verdade? 65 é menino, joga bola, faz um monte de coisa, né?
Então, naquele tempo, você teria esse problema na igreja. Viúvas que não tinham, algumas delas, qualquer amparo. Mas olha qual é o problema. Você tem viúvas com família, viúvas sem família, viúvas novas e viúvas velhas, e viúvas que têm bom procedimento e viúvas que vivem vida leviana. E aí o que Paulo quer falar? Não vai desperdiçar seu dinheiro com mulher problemática, não. E nem vai gastar o seu dinheiro com mulheres que têm família para sustentar. O problema é exatamente esse. Porque olha qual é a questão. Se na minha família há uma pessoa necessitada, irmãos, é meu dever cuidar dela. Eu não preciso levá-la para a igreja e falar, igreja, imagine, irmãos, né? Você chega lá e fala, lá na minha família tem uma tia que é viúva, a minha irmã é viúva e eu estou precisando que alguém cuida dela. E automaticamente, então, se transfere responsabilidade. Isso estava acontecendo, porque as pessoas não queriam assumir o seu compromisso. Para nós hoje, irmãos, é uma coisa pouco real. No Brasil, ou na Europa e nos Estados Unidos, nas Américas, a coisa comum é assim, eu cresci, eu ganhei dinheiro, é minha vida, meu dinheiro, meu salário, eu não tenho nada com ninguém. Aqui nós somos criados para crescer e virar as costas para a nossa família e falar, se lasca para lá. É na nossa cultura, é feio, mas é assim. Mas não é assim no mundo, irmãos. Na cultura antiga é mais ou menos assim, eu vou ser responsável por cuidar da minha família até o dia que eu morrer. O meu salário não é meu, ele é meu para cuidar da minha família. Você conversa com os amigos nossos angolanos, eu já sinto que morava aqui com a gente, que hoje mora em Belo Horizonte, manda parte do salário para lá. E no ambiente familiar mora o pai, a irmã, sobrinhos, e mora um tio e um filho do parente que é lá da roça, porque os parentes da roça vêm estudar na cidade para morar na casa do tio, e quem cuida é o parente. E quem cuida não é só o pai, mas é os filhos que já trabalham. É mais ou menos assim, para você ser o que é hoje, alguém cuidou de você. E agora você vai cuidar dos outros também. Esse é o legado, não é meu. Isso é a responsabilidade familiar. Irmãos, aqui há beleza. Por quê? Alguém cuidou de mim, eu vou cuidar de alguém e que a gente possa compreender que esse é o nosso ambiente. Naquela época era assim. Só que quando a igreja, ela ganha alcance, o que muitas pessoas pensam? Eu vou me eximir de responsabilidade e eu vou dar essa responsabilidade para a igreja, porque a igreja deve ser zelosa de boas obras. E Paulo então disse assim, se a igreja gastar os seus recursos com quem não precisa, ela vai negligenciar os que precisam de verdade. Não é assim que acontece, irmãos? Porque sempre tem um folgado, sempre tem o que não precisa. Aí eu dou o meu dinheiro para quem não precisa e o verdadeiro necessitado fica desamparado. É o que acontece no Brasil, é o que acontece em todo lugar, em todo país com assistencialismo. Provavelmente a assistência não chega a quem de fato precisa. É um grande problema, não é? Então, o conselho de Paulo, família, cuide dos seus. Cuide dos seus. E Paulo até fala uma palavra pesada no versículo 8. Ele diz assim, se alguém não cuida da família, essa pessoa já está negando a fé. E essa pessoa é pior que o descrente, meus irmãos. Olha que palavra. Se eu negligenciar os da minha casa, e aqui, meus irmãos, é casa, aqui não é igreja. Aqui está falando o meu seio familiar. Se eu nego a minha casa, e quando a gente fala casa no nosso contexto, eu penso, eu, minha esposa e meu filho, mas o conceito de casa é a casa-família, mais amplo. Se eu nego minha família, eu já estou negando a fé e estou vivendo nem como descrente, mas pior que o descrente. Eu não sei, irmãos, porque todo mundo deve ter os seus problemas no âmbito familiar. Família, infelizmente, está cheia de complicações, mas família é a família. E a gente precisa estar perto, e a gente precisa participar. Não é? Esse é o desafio para nós. Então Paulo vai dizer, ajude nesse sentido, avaliem as viúvas que têm. Paulo deu um conselho, tem viúva nova, casa de novo, cria família, vira dona de casa de novo. Porque se a mulher também ficar solteirona, o que ela fica fazendo?
andando de casa em casa, falando mal das outras pessoas. Aí dá problema, não é assim? Mulher desocupada, irmãos, dá dor de cabeça. Homem desocupado, não dá dor de cabeça não, mas mulher desocupada dá dor de cabeça. Dá. Então, sempre foi assim, não é? Então, o conselho de Paulo é: arruma compromisso, casa, filho, trabalho, porque precisa. Então, meus irmãos, aqui não é que a ideia é a igreja não se envolver. A ideia é a igreja deve se envolver com quem precisa. Fez sentido isso, irmãos? A igreja precisa. Mas olha, lembra como que a igreja se envolvia? A igreja se envolvia com a generosidade das pessoas. Naquele tempo, irmãos, era generosidade. Você lembra que aconteceu isso com Barnabé? Ele tinha um campo, ele vendeu e deu dinheiro para os apóstolos. Lembra do caso do Ananias e da Safira? Falaram: a gente tem um terreno, nós vamos dar o dinheiro também. Eles retiveram parte, mas as pessoas estavam suprindo a igreja com o que era deles. Ou seja, a assistência social, ela vinha com a generosidade dos crentes. Então imagina, eu pego lá o meu terreninho, eu pego lá o meu terceiro carro que está lá na garagem, e eu vendo e eu falo: está aqui. A igreja está acumulando dinheiro com a generosidade das pessoas. E é importante que a igreja saiba usar com discernimento. A palavra que eu deixo para os irmãos é: sejamos generosos. No nosso particular, irmão, generosidade tem a ver com 1000, mas tem a ver com 100, com 50 e com 10. Generosidade tem a ver com uma carona, com uma palavra, ou talvez com uma coisa pequena. O problema nosso é que generosidade sempre soa como algo grande. E nisso a gente negligencia um pouco. E a gente negligencia um pouco porque parece que pouco não é generoso. Mas a questão é a nossa motivação e o como participamos. Que a gente tenha generosidade na família, com os estranhos, que a gente seja conhecido por essa postura. E de uma maneira geral, irmãos, aí a gente precisa lembrar, talvez a gente vai precisar fazer trabalhos como família da fé. Olha como que foi, irmãos, a generosidade das pessoas constrange. Nós lançamos, você vê, irmãos, comigo constrangeu. Eu minimizei o poder da generosidade das pessoas. Você vê, eu lancei a viagem missionária do Tajiquistão, a igreja supriu a viagem, mais de 15 mil reais. Depois, a gente lançou uma oferta, ainda levantamos mais 15 mil reais. Olha quanta generosidade houve entre as pessoas. E olha que nós nem fizemos apelo, não botamos nenhuma imagem dramática, não fizemos nada. Mas a gente percebe que a generosidade, ela é algo real. E que as pessoas são generosas. Que eu quero ser generoso. E que aqui os irmãos querem ser generosos. E se a gente perceber que nosso coração está se fechando, que a gente possa abri-lo novamente para dizer o seguinte: eu quero ser parte. E não é bom, irmãos, a gente ser parte de uma coisa, você falar: puxa vida, olha, eu contribuí, eu ajudei. Irmão, isso é muito legal, não é? É mais legal fazer isso do que quando a gente vai lá no mercado e gasta o nosso dinheiro com uma coisa supérflua, não é? A gente fala: nossa, fez diferença. E a gente não pode fechar o nosso coração. Tem gente folgada, tem gente aproveitadora, mas existe necessidade. E não é o problema do mal que deve me impedir de fazer o bem. Eu só preciso ser mais sábio para empenhar o meu dinheiro em causas honestas, mas não negligenciar. Irmãos, aquele que oferta com seriedade, em um lugar sério, oferta para uma causa nobre. Aquele que dizima, dizima para uma causa nobre. Aquele que apoia missões, apoia numa causa nobre. A gente não pode fechar nosso coração para isso. A gente precisa abrir o nosso coração. Esse é meu conselho que eu dou para mim frequentemente e que a gente tem que ensinar nossas crianças também. Imagina, nosso menino lá em casa ganha um troquinho, o que você faz? Ensina ele a ser generoso. A gente tem uma questão, vamos ajudar, vamos fazer as coisas acontecerem, né? A gente precisa aprender e praticar esse tipo de coisa. Mas a grande questão, meus irmãos, é: a gente tem um núcleo familiar e ali a gente vive como família. E a gente percebe que a instrução bíblica é cuidado, assistência,
suprir necessidades, mas não deveria, de maneira nenhuma, minimizar que família, eu, minha esposa e aquele núcleo, né? E que de fato, irmãos, a palavra de Deus ela é tão específica que ela vai dizer que uma só carne sou eu com a minha esposa, e que depois meu filho vai ser uma só carne com uma mulher um dia, porque de fato, o mesmo movimento em que eu fiz, desprendendo da minha mãe e do meu pai, meu filho vai fazer comigo, e no final a lógica é que ficarei eu e a minha patroa só, e a vida segue esse ritmo. Mas hoje o problema é esse, né? É que as esposas valorizam mais a mãe e o pai do que o marido valoriza mais a mãe e o pai do que a esposa, e as famílias nunca amadurecem. Irmãos, essa é uma enfermidade da nossa cultura. Tudo isso, não se engane, isso é o diabo mesmo trabalhando para quebrar o casamento. Porque imagine assim, eu vou lá e falo uma coisa para o meu filho, para minha esposa, e vai meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, desconstrói tudo, e a pessoa pega e fala, você está achando que você é quem? Eu prefiro ouvir meu pai e minha mãe. Irmãos, quando eu casei, eu sou uma carne com minha esposa e ela comigo. Meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra são ótimas pessoas, mas é outro nível, é outra realidade. Só que isso já demonstra como que o casamento ele já tem pouco valor. Isso, concorda, irmãos? É prova de que casamento tem pouco valor. E é prova de que a gente também não amadureceu. Por quê? A gente descobre assim, que as pessoas elas crescem para algumas coisas, mas não para outras. Ele é adulto assim, para fazer o que quer, para gastar o dinheiro, para curtir, para farriar, para prostituir, para fazer um monte de coisa. Mas aí quando lhe convém, ele volta como menino e como menina para casa do pai e da mãe. Aí você fala, ei rapaz, você é doido, você casou, meu. Você é família agora. Assim, estou exagerando, claro, pense comigo. É com cautela, mas imagine, eu falo, olha, é minha esposa. A gente tem que tentar, ou é o marido, a gente tem que tentar tratar. E entender que nós constituímos uma carne. Isso demanda maturidade. Na palavra, meus irmãos, de Paulo eu vou cuidar deles, eu vou dar assistência, nós vamos engajar. E a gente vai estar comprometido e vai ajudar. Vocês, aqueles que presenciam aqui as apresentações que a gente faz de criança, tem que sempre dar esse toque para dizer assim, olha, os padrinhos, o pai, a mãe, o vô e a avó, no caso, né, eles têm que agregar na autoridade dos pais. O problema hoje é que assim, todo mundo mina a autoridade de todo mundo. Ninguém dá crédito para ninguém hoje. Ninguém fala assim, olha, essa pessoa é digna de crédito, ouve essa pessoa. É mais ou menos assim, né? Já existe aquela coisa aceita, que nenhum pai engole, de que o avô e a avó vão desconstruir o que o pai e a mãe falam, de que o pai cria de um jeito, leva na casa do vô e da avó, o vô e a avó estraga e faz diferente, ou que o pai fala uma coisa e a mãe cede escondido e vice-versa. Irmãos, é uma quebra de autoridade. Aí sabe o que acontece? Isso tudo quebra a autoridade. Aí sabe o que acontece? A gente acha que está fazendo bem, mas não está, meus irmãos. Porque imagina assim, ainda mais criança, irmãos. Que criatura mais inteligente que criança? O dia que criança nota um buraco na parede, ele sabe achar aquele buraco na parede todas as vezes. E se ele notar que pai e mãe discordam, ele sabe como transitar entre um e outro, porque ele sabe levar vantagem. Todo ser humano é assim. E a gente é que acha que é esperto, mas nós não somos tão espertos assim, né? Irmãos, tem que valorizar a autoridade uns dos outros. Tem que tentar ter concordância. A gente precisa solidificar o nosso ambiente familiar, não é assim? É assim que funciona. Mas para acabar, é o seguinte: cuidado com os conselhos, irmãos. Nós lidamos com os idosos, mulheres, jovens de um jeito. E quando você estiver com uma questão no ambiente familiar, se envolva, contribua, seja presente, mas lembra sempre, consolida seu ambiente familiar. É o que a gente precisa fortemente. Até porque, irmãos, sejamos honestos, nem tanto por nós já adultos, mas nós temos crianças e filhos que nos olham, não é assim? Eles estão de olho. E aí, olha que cresce uma geração toda torta. E olha o cenário de adultos hoje que cresceram cheios de problemas. Você vai fazer uma varredura no passado e você percebe que são crianças que cresceram em lares quebrados,
em lares onde não havia boa estrutura de respeito, de autoridade, de liderança. Não estou falando que é 100%, mas é no mínimo 90%. Por quê? Se a gente tentar ser modelo para eles, embora nenhum de nós perfeito, mas eles vão crescer com o máximo de ferramentas possível para crescer saudável, não é assim? Aí você fala assim, filhos de lares de alcoólatras, vai crescer falando, nunca beberei. Cresce com tendência ao alcoolismo e às vezes alcoólatra. Filho que viu o pai agredindo mãe, quando cresce agride a mãe também. E você fala, mas ele sofreu com aquilo. Parece que deveria ser o oposto, mas não é, irmãos. Por quê? Nosso coração é inclinado para o que há de pior, né? É aquela história, eu lhe dou 9 coisas boas e tem uma ruim ali. Nosso coração se agrega àquela uma ruim e a gente acaba replicando aquilo. O ambiente familiar, o ambiente que nós vivemos, precisa levar isso em consideração. É responsabilidade para nós, né, irmãos? Aí é mais ou menos assim, a gente precisa ter atenção, tá bom? Bem, o assunto expande, mas tudo isso é conselho e é sabedoria de Deus. Meu desejo, irmãos, que Deus nos ajude a encontrar o nosso lugar como homem nessa cultura. Homens que são maduros, homens que são pessoas equilibradas, irmãos. Está crescendo uma geração muito estranha. Na cultura de Jesus, um homem era tratado como homem lá pelos 13. Hoje, qual idade um homem é um homem? Tem homem de 50, de 60, de 70 que não é homem ainda, não é assim? Você fala, rapaz, você nem sabe, né? É um problema. E qual é a idade em que a gente assume papéis? A gente não tem sabido, né? As mulheres, mesma coisa. Encontrar o seu lugar. Isso é saúde para as nossas famílias e